Colar? Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no caderno 1 de raciocínio lógico-matemático. O tema é o coração da matéria. Proposições, conectivos lógicos e as famosas tabelas verdade. Isso mesmo. E o objetivo aqui, como o professor Lessa sempre destaca, é dominar essa base, sabe? É identificar o que é uma proposição, memorizar os símbolos e, o mais importante, dominar as regras da tabela verdade. Exato. E o que é fascinante nisso é que a banca FGV ela não está interessada em quem apenas decora. Ela não cobra só a decoreba. Não mesmo. Ela quer testar a estrutura do pensamento. Então, entender esses fundamentos não é só sobre acertar questão, é sobre aprender a pensar com clareza, com lógica. E essa é uma habilidade, essencial para qualquer cargo público. Faz todo sentido. Então vamos começar pelo começo mesmo, a base de tudo. O que de fato é uma proposição? Olha, de forma bem direta, é toda a sentença declarativa que a gente consegue olhar e classificar, ou como verdadeira ou como falsa. Sem meio termo. Sem meio termo. O caderno dá exemplos ótimos. Rondônia é um estado, isso é uma proposição e ela é verdadeira. Outro, o número 2 é ímpar. Também é uma proposição, só que falsa. Entendi. O crucial é poder colocar esse rótulo, né? V ou F. Mas o que me parece, o pulo do gato, onde a FGV deve armar as pegadinhas, é saber o que não é uma proposição. Precisamente. E é aí que a gente começa, a separar o joio do trigo. A banca adora explorar o que não pode ser classificado. Imagino. Por exemplo, sentenças exclamativas. Que dia lindo! Não tem como você valorar isso. É um sentimento, não é um fato lógico. Certo. E perguntas também, né? Qual o seu nome? Exato, interrogativas estão fora. E as imperativas, as ordens? Estude agora. Como é que você disse isso é V ou F? Impossível. Não dá. Mas FGV tem duas categorias preferidas, que são mais sutis. A primeira são as sentenças abertas. Pensa na frase. Ele foi aprovado. Quem é ele? Exatamente. Se a gente não pode definir o sujeito, a gente não pode valorar a sentença. Ela fica aberta, como uma variável X na matemática. Entendi. Faz todo sentido. E a outra categoria? A outra pegadinha? São os paradoxos. O exemplo mais clássico de todos. Eu estou mentindo. Ou a frase que o caderno usa. Esta sentença é falsa. Ah, essa dá um nó na cabeça. Dá mesmo. Se a gente assume que ela é verdadeira, então o que ela diz tem que ser verdade. Ou seja, ela é falsa. Mas se a gente assume que ela é falsa... Aí ela estaria mentindo ao dizer que é falsa, o que a torna verdadeira. É um loop, um beco sem saída lógico. Por isso, não é uma proposição. Dominar essa diferença é o primeiro passo. É o filtro inicial para resolver muita questão. Ok, então agora que a gente já sabe identificar a nossa matéria-prima, as proposições, vamos para as ferramentas que conectam tudo, os conectivos lógicos. Perfeito, a cola das ideias. E a abordagem que o professor Lessa traz é ótima, de associar cada conectivo a uma ideia, a uma personalidade. Gostei disso, personalidade. Sim. Começando pela conjunção, o nosso E. O símbolo é o E, o chapéu. A ideia dele é de interseção, de exigência. Para ele, tudo tem que ser verdadeiro. Ok, o E é o exigente. E o OU? Seria o oposto? O flexível? Exatamente. A disjunção inclusiva, o OU, com o símbolo V, é o gente boa. A ideia dele é de união. Basta um verdadeiro para ele já ficar feliz, para salvar a sentença toda. Certo, mas tem aquele outro ou, né? Aquele ou uma coisa ou outra, que não podem ser as duas. Ótima observação. Essa é a disjunção exclusiva, o ou. O símbolo é o V com um tracinho embaixo. A personalidade dele é de exclusão. Ou você estuda ou você vai à festa. Uma coisa ou outra, as duas não dá. Beleza. Agora o campeão de audiência nas provas, a condicional. O C, então, com a seta inteira. Ah, condicional. A ideia dela é de causa e efeito, é uma promessa. Se chover,
então o chão fica molhado. Uma promessa. Vou guardar isso. E por fim, tem a bicondicional, o se e somente se, com a seta dupla, HWR. Aqui, a ideia é de equivalência. É uma via de mão dupla. Uma coisa só é a verdade se a outra também for. São inseparáveis. E claro, não podemos esquecer da mais simples, a negação. O não, com o tio, que só inverte o valor, né? Só inverte. O que é V vira F, o que é F vira V. Sem mistério. E com essas ferramentas em mãos, a gente consegue construir qualquer argumento. Maravilha. Então agora vamos para a parte mais prática. As regras de ouro da tabela verdade. É aqui que o bicho pega, né? É aqui que a gente separa os aprovados. Mas com os mnemônicos fica bem mais fácil. Vamos seguir a personalidade deles. O E, o exigente. A regra é: só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Certo. Se tiver um falso no meio, ele já invalida tudo. Exato. Já o ou, o gente boa, é o contrário. A regra dele é: basta um verdadeiro para salvar. Ele só vai ser falso se tudo for falso. Ok. Essas duas são bem intuitivas. Agora, a condicional. O se então. A regra famosa é a da Vera Fischer, né? V na primeira e F na segunda dá F. Mas por que os outros casos são verdadeiros? Isso sempre me pareceu meio estranho. Essa é a chave. A gente precisa entender a lógica da promessa que a gente falou antes. Pensa assim: eu te prometo, se você estudar, então você vai passar. Ok. Qual é a única maneira de eu quebrar essa promessa? A única forma da minha frase ser falsa? Se eu estudar e não passar. Exato. Se a primeira parte for verdadeira, você estudou, e a segunda for falsa, você não passou. Esse é o VF igual a F, a famosa Vera Fischer. É a promessa quebrada. Entendi. E nos outros casos a promessa não foi quebrada. Se eu não estudei, que é a primeira parte falsa. Aí a minha promessa nem foi ativada. Eu não prometi nada para o caso de você não estudar. Então, não importa o resultado, eu não menti. Por isso que toda condicional que começa com F é a verdadeira. Caramba! Isso muda tudo. Então aquela frase doida do material. Se 2 mais 2 é igual a 5, então eu sou o Batman. É verdadeira. Do ponto de vista lógico, sim. A primeira parte é falsa, então a promessa não foi quebrada. F em F resulta em verdadeiro. A lógica não se importa se o conteúdo é absurdo, ela só se importa com a estrutura. Uau! Isso é muito poderoso. É mais do que só decorar. Ok, para fechar as regras, o ou, o exclusivo. A regra vem da personalidade dele, ele exclui, então ele odeia iguais. O mnemônico é: os opostos se atraem. Valores diferentes, V e F dão verdadeiro. Valores iguais, V e V ou FF dão falso. E a bicondicional, a da equivalência, é o exato contrário. Perfeito, ela ama os iguais. Só é verdadeiro se os valores forem idênticos. V com V dá verdadeiro, F com F também dá verdadeiro. A regra é: iguais dá verdade. Fantástico. Agora vamos ver a FGV em ação. A questão 02 do caderno. Se João é rondoniense, então ele gosta de tacacá. A pergunta é simples. Quando essa afirmação é falsa? O raciocínio tem que ser um raio. Condicional falsa. É a Vera Fischer, é a promessa quebrada. Então a gente precisa que a primeira parte seja verdadeira, João é rondoniense, e que a segunda parte seja falsa, ou seja, ele não gosta de tacacá. Juntando tudo. João é rondoniense e não gosta de tacacá. É isso. É isso. A FGV testa diretamente o conhecimento dessa única exceção. Agora uma mais técnica, a questão 07. Quantas linhas terá a tabela verdade para 4 proposições? Essa é fórmula pura, mas tem que saber de cor. O número de linhas é sempre 2 elevado ao número de proposições simples. A fórmula é 2 elevado a n. Então, para 4 proposições, fica 2 elevado à quarta. Exato. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. 16 linhas. É uma questão para ganhar ponto rápido. Certo. E para fechar, a questão 10, que amarra tudo. Dizer que, se estudo, então passo, é falso, significa logicamente afirmar que... Essa é genial.
Ela é a aplicação da negação da condicional. Se a pessoa está dizendo que a promessa "se estudo, então passo" é falsa, Ela está dizendo que a promessa foi quebrada. exatamente. Ela está dizendo que o cenário da Vera Fischer aconteceu. Ou seja, a primeira parte ocorreu, eu estudo, e a segunda não ocorreu, eu não passo. Perfeito. Então a afirmação lógica é: eu estudo e não passo. E aqui está a grande pegadinha que a FGV ama. A negação do se, então, vira um e. E com certeza vai ter uma alternativa lá, tipo, se não estudo, então não passo, para pegar o candidato distraído. Com toda certeza. Eles testam se a pessoa sabe a regra do mané. Mantém a primeira e nega a segunda. A estrutura muda completamente. Que análise! Então, para resumir o nosso kit de ferramentas, a gente aprendeu a identificar a matéria-prima, né? O que é e o que não é proposição. Isso. Depois, conhecemos as ferramentas, os conectivos e as personalidades de cada um. Aham. E por fim, o mais importante, o manual de instruções, as regras da tabela verdade, principalmente essa lógica da promessa condicional. E como o material do professor Lessa nos lembra, essa habilidade, ela vai muito além da prova. Aquela citação, "e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", não está ali à toa. Não mesmo. É uma reflexão muito poderosa. Totalmente. Pensa no dia a dia, lá na Assembleia Legislativa. A capacidade de ter um raciocínio claro, de não cair em contradição, de seguir uma argumentação. Isso é fundamental. Para analisar projetos, tomar decisões. Exato. A busca pela verdade lógica, pela coerência, é isso que sustenta um bom serviço público. É uma ideia muito forte para a gente fechar, né? Sem dúvida nenhuma. Este podcast foi produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E claro, se houver algum tópico ou algum caderno específico que vocês queiram ver detalhado aqui, é só deixar nos comentários. Até a próxima!